fechados, tá bom? Assim não dá interferência, porque nós estamos em quase 200 pessoas. Tenham um ótimo TPC a todos. Beijão. Beijão, obrigada, Ana Laura. Obrigada, bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar conduzindo com vocês, né? E tem um suporte aí, eu não sei nem quem está comigo hoje, mas sei que é o pessoal de matemática, o Tiago e o Zé também tá por aqui. E aí eles vão me auxiliar no chat, nas mensagens aí. Eu vi o Rodrigo no cantinho da tela, que saudade, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, saudades também. Jenny Clay, legal, gente. Seja bem-vindo. O conteúdo é um pouquinho denso, mas acredito que vocês vão aproveitar aí. A gente vai aproveitar a troca desse momento. Enquanto o Tiago busca aí para compartilhar, para espelhar a tela, a TPC dessa semana é uma TPC geral, é uma TPC que vai focar no projeto de vida, e aí vocês podem me dizer assim, mas para que trazer projeto de vida se eu não tenho aula de projeto de vida atribuída? Mas, na verdade, a gente está trazendo projeto de vida com outro viés, alguns focos diferentes do que a gente estava habituado, mas, na verdade, não é nada muito novo. Vocês vão perceber que são coisas que já estão na BNCC, já estão no currículo, e que a gente só precisa direcionar e trabalhar de uma forma mais intencional. Está acontecendo um movimento que é a autoavaliação formativa dentro das aulas de PV, e nosso intuito também é que vocês se apropriem disso para saber o quanto isso reflete nos outros componentes curriculares. Vocês viram um pouquinho na TPC da EFAP, um trabalho com as competências socioemocionais direcionados para as ações do Conviva, e nesse momento de pandemia, essa evidência ficou ainda maior, né? Ficou mais latente e mais, na verdade, teve um peso maior, um valor maior nesse momento. E aí eu vou recuperar com vocês algumas coisas das competências socioemocionais, tanto dentro do projeto de vida, como com os outros componentes e o próprio, na verdade, no currículo como um todo e com o programa Conviva. Então, a orientação de hoje, ela vai ser dentro dessa logística, competências socioemocionais, projeto de vida, autoavaliação formativa e eletivas. Eletiva vai ser mais informativo do que formativo, na verdade. Tem uma equipe que trabalhou por trás apesar de eu estar apresentando sozinha, e além do suporte, teve uma equipe por trás, quase o núcleo inteiro trabalhou nessa ação, com alinhamentos, com reuniões em pequenos grupos, e como destaque, aí eu coloquei o Antônio Luciano, que é o que está, o CNP de Artes, que está à frente do Conviva, das ações do Conviva, junto com o Emerson e a supervisora Maria. Dentro do projeto de vida, eu, Renata Batista, e o Tiago Alves, que é o novo PCNP, que vai estar acompanhando vocês, porque eu fico até o final de abril, depois eu me afasto, né, de licença gestante, e aí eles que vão tocar esse movimento. E a gente tem o suporte da Nives, que já trabalhava com projetos de vida nas escolas do programa de tempo integral, e agora está alinhando com essa nova proposta. A Thalita, que está como diretora de núcleo junto com a Iranilde, e o José Antônio e o Tiago Rafael, que estão aí no suporte, trabalhando com a gente na parte de tecnologia. Tem alguém perguntando se tem alguém aí no chat, eu não sei se o som está saindo ok. Se tiver, daí vocês dão um toque aí, só para eu saber. Pode passar, Tiago. Bom, o objetivo de hoje, então, é a gente estudar as concepções que embasam esse trabalho com as competências socioemocionais e o projeto de vida, e alinhar isso tanto com essa ação da autoavaliação formativa quanto do currículo. O conteúdo, ele recupera ali o que eu já coloquei para vocês, as competências, o currículo em si, o projeto de vida como componente para além do componente curricular,
a autoavaliação permanente e as próprias eletivas. Pode passar. Eu trouxe como um primeiro momento aqui de reflexão algumas frases alinhadas a sonhos, né? A gente costuma dizer que o insumo maior, né, a base do projeto de vida são os sonhos. E quando um sonho, ele fica só no campo do desejo, ele fica muito subjetivo. É uma forma que a gente olha para o sonho como algo imaginário, como algo que pode vir a acontecer ou não. Mas quando eu estruturo esse sonho e eu coloco em mente que eu tenho uma trajetória para fazer com que ele se torne uma ação propriamente dita, que eu faço um plano para essa trajetória, na verdade eu já estou dando a ele o status de projeto. E todo projeto de vida, ele parte desse pressuposto. Eu sonho ilimitadamente, eu dou condições para pensar em coisas que eu gostaria de realizar, que eu gostaria de executar, e eu crio mecanismos para fazer com que isso aconteça na prática. Com os nossos estudantes, às vezes é muito complexo isso, porque a gente lida com outras variáveis, a gente lida com uma questão muito subjetiva. A vivência de cada um, as experiências de cada um, o contexto em que cada um está inserido. E aí a gente retoma uma questão base da inteligência emocional, que é eu pensar na minha relação comigo mesma, na minha relação com o outro e na minha relação com o meio. E aí eu trouxe 3 pensamentos sobre sonhos que eu considero bem significativos para trazer a minha concepção de sonho para vocês. No momento que a gente está vivendo tantas incertezas e no momento em que a gente precisou remodelar muito dos nossos sonhos. Espera só um minutinho, deixa eu ver só aqui uma coisa. Espera aí, gente. Desculpa, gente, a TV era aqui em casa mesmo. Minha mãe tá desligando já. Então, assim, a gente tem o sonho como essa base principal, mas nesse momento de pandemia, a gente teve uma mudança drástica nos nossos projetos, né? Os nossos sonhos foram remodelados, a nossa forma de vivenciar tudo isso foi remodelada. Então, eu tenho uma espécie de dever de sonhar sempre, pois sendo mais do que um espectador de mim mesmo, tenho que ter o melhor espetáculo que posso. Então, nós somos protagonistas desse processo, nós estamos à frente dos nossos projetos de vida, e dar insumos e investir nesse sonho é muito nosso, a gente precisa ser incentivado a isso, né? Tanto nós, como educadores, como dando condições para que o nosso aluno amplie o repertório dele e organize isso de uma forma em que ele coloque em evidência a responsabilidade por esse processo. Nossa vida é tecida pelos mesmos fios dos nossos sonhos. Então, se a gente não conseguir, nesse meio campo, ir organizando as coisas com essa lógica de onde eu quero chegar, de o que eu quero fazer, que as coisas tenham sentido para mim lá na frente, as ações acabam ficando soltas, né? Elas não ficam entrelaçadas. E tenho em mim todos os sonhos do mundo. Na verdade, a SEDUC usou nas aulas de projeto de vida do Centro de Mídias uma frase que diz: meu quintal é meu mundo, né? Os meus sonhos, eles são grandiosos. Não importa o espaço que eu estou usando para configurar esse sonho, mas, na verdade, ele precisa ser grande, ele precisa já nascer grande. A forma como eu vou podar esse processo e a forma como eu vou adaptar esse processo para que ele se torne efetivo, que é o legal do caminho, da trajetória. Mas, de primeiro momento, ele não precisa nascer pequeno, ele tem que nascer grande mesmo. Pode passar, Thiago. E aí eu trouxe um pensamento em especial, Guimarães Rosa, foi retirado do livro Grande Sertão Veredas. Para quem não está muito acostumado com a leitura do Guimarães Rosa, é uma leitura
muito filosófica, ele traz muitas reflexões nesse livro, e reflexões bem pautadas nas vivências mesmo, né, na questão da vivência. Viver é um rasgar-se e remendar-se. Eu queria que vocês colocassem aí no chat que competência socioemocional vocês acreditam que esteja permeada nesse pensamento, nessa frase. Que competência que vocês acham que eu preciso colocar em jogo nesse momento de viver, de me rasgar e me remendar nesse processo? Vou dar uns minutinhos aí para vocês interagirem. Rê, pode ir lendo já? Pode, Ana. Minha mãe tá dando um jeito na Cacau aqui, peraí. Bom, tem várias contribuições. Então, nós temos aqui empatia, resiliência, autogestão, sabedoria, resiliência emocional, empatia de novo, várias vezes resiliência e empatia. Renovação, muito bom. Cooperação, abertura ao novo. Legal, abertura ao novo não tinha aparecido esses dias. Autoconhecimento. Não estou falando nome porque vários estão participando, tá se repetindo, tá? Então, por isso que eu não estou falando os nomes, tá bom, gente? Autoconhecimento. Nossa Senhora, caiu tudo aqui em casa. Confiança, amabilidade. Acho que a gente pode prosseguir, né? Muito obrigada pelas contribuições, e é isso mesmo. Quando a ideia principal... Thiago, pode até passar a tela. A ideia principal, quando eu escolhi a frase, era falar um pouquinho da resiliência emocional. Mas o que eu quero destacar é que nenhuma competência socioemocional ela é colocada em jogo sozinha. Na verdade, eu fiquei muito feliz quando eu vi a questão de amabilidade e abertura ao novo, que quase não apareceu nas outras duas ATPCs, na ATPC de terça e quarta. E, na verdade, a gente precisou cuidar um pouco das nossas relações, cuidar da nossa relação conosco mesmo no processo de autoconhecimento e na relação com o outro, para depois a gente conseguir organizar isso de uma forma que a gente ficasse um pouco mais confortável nessa abertura ao novo, que a gente começasse a colocar em prática esses desafios. A resiliência em si, ela é a nossa capacidade de nos manter sadios num ambiente que no momento não está sadio, no momento que o ambiente está insano, na verdade. Então, a gente vai sobrepondo, a gente vai articulando, a gente vai se construindo nesse processo de uma forma positiva. Dentro da própria resiliência, eu tenho todo um trabalho de conseguir tolerar esse estresse, de lidar com as frustrações dos projetos que foram interrompidos ou que precisaram ser remodelados, e eu preciso investir na minha autoconfiança para continuar agindo, né? Continuar fazendo o que eu tenho para fazer. Nós que estamos ligados à educação ainda passamos por outras tantas questões de adaptação, de enfrentar as mudanças no nosso jeito de trabalhar, no nosso jeito de olhar para o aluno, no nosso jeito de chegar ao aluno, de trazer o aluno para perto de nós. Então, tem um viés de várias coisas acontecendo aí ao mesmo tempo. Pode passar, Thiago. Então, só para recuperar, né, a competência ela é a capacidade de mobilizar e articular
colocar em prática, na verdade, os conhecimentos que a gente foi adquirindo ao longo da nossa história, tanto pessoal quanto profissional, as nossas habilidades, as nossas atitudes e valores. Aí, pensando um pouquinho nisso, né, eu gosto sempre de trazer o exemplo de dirigir. Quando a gente começa a dirigir, primeiro a gente, ainda mais agora nessa nova estrutura, primeiro a gente conhece um pouco, né, as questões de mecânica, as questões das leis de trânsito, e aí a gente vai, de pouquinho em pouquinho, aprendendo a lidar com algumas situações. Então, a gente começa a dirigir em pequenas distâncias, a gente aprende a estacionar, a gente aprende a controlar ali o volante. No começo, a gente só estaciona em lugares que tem espaço, com medo de bater. Aí, a gente começa a se locomover dentro da cidade, depois de uma cidade para outra, e aí longas distâncias, e daí tem a questão de dirigir num dia chuvoso, ou de dirigir à noite. E é um processo em que a gente vai conhecendo sobre a arte de dirigir ali e vai adquirindo habilidades, pequenas habilidades que se juntam até que nós nos tornemos competentes o suficiente para dirigir em qualquer situação, em qualquer circunstância. Permeado a isso, tem as nossas atitudes enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa e enquanto motorista, nessa relação da gente com a gente mesmo, da gente com o outro e da gente com o meio. E a questão dos valores, né, eu vou recuperar até um exemplo que a Thalita trouxe para a gente numa reunião esses dias, que é a ideia de o que tem valor para mim, muitas vezes não tem valor para o outro. Então, às vezes eu compro um livro e falo, eu paguei R$200 num livro e fico muito feliz por esse investimento. E, de repente, alguém entra ali na questão e fala assim, olha, você gastou muito com esse livro, eu jamais pagaria R$200 em um livro. E aí a ideia de que o que tem valor para mim pode não ter valor para o outro, pode não ter o mesmo valor. A Jenny Clay está perguntando dos slides. Os slides, eles foram disponibilizados com os PCs das escolas, mas acho que se for possível, alguém pode compartilhar aqui com vocês também. Ai, dá para ele? Você vai dar para ele? Mas foi compartilhado. Pessoal, cuidem dos microfones, por gentileza. Ele vai abrir, não, dá para ele. Então, o trabalho... Vai guardar para que a mãe chegar. Então, esse trabalho com as competências socioemocionais, ele acaba se desenvolvendo tanto no aspecto cognitivo, quanto no aspecto socioemocional. Só que, por muito tempo, as nossas aulas e o próprio currículo, ele privilegiou um trabalho mais direcionado para o cognitivo do que para o socioemocional. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo o quanto que esse socioemocional tinha um peso muito grande no processo de ensino-aprendizagem. Então, na verdade, o que eu venho falar para vocês não é uma novidade, não é uma coisa que acontece agora com a pandemia, que foi introduzido agora pelo novo currículo. Na verdade, já está nas bases do nosso trabalho, só que a gente precisa olhar para isso de uma forma mais intencional, focar mais nisso. Porque hoje a gente já tem dados e a gente tem resultados mesmo comprovados de que quando eu trabalho alinhado cognitivo e socioemocional, sem supervalorizar um ou outro, eu acabo tendo uma articulação melhor e, consequentemente, resultados melhores. Então, no campo cognitivo, eu trabalho questões como interpretar, refletir, raciocinar, pensar abstratamente, assimilar ideias complexas, resolver problemas e generalizar aprendizados. Mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando dentro do aspecto socioemocional questões de relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o outro, como eu estou organizando e conseguindo gerir as minhas emoções, como eu estou conseguindo estabelecer o critério de ações e atingir objetivos, tomada de decisões de forma mais autônoma e assertiva, de como eu estou sendo responsável pelo meu processo e responsável dentro do processo de ensino-aprendizagem, como eu enfrento as situações que vão surgindo nesse trajeto e como eu faço isso da forma mais criativa e construtiva possível. E, na verdade, a grande sacada mesmo
é considerar as competências socioemocionais como base de um trabalho que não é, específico do Conviva ou do trabalho com o projeto de vida, mas é um insumo para todos os componentes curriculares. A Ana Laura está trabalhando na revisão do currículo e uma grande novidade, assim, desse trabalho, ela pode até depois falar com vocês um pouco melhor sobre isso, é essa articulação, é pensar nas aulas do seu componente e pensar nas possibilidades de trazer essas competências para o conteúdo. E aí a gente tem, assim, a gente ouve muito, né? Eu já faço isso há muito tempo, isso eu já sei, isso eu já vi. Só que eu acho que é um momento que tudo para nós é muito novo, porque nós tivemos que adaptar tudo que nós sabíamos ou achávamos que sabíamos para uma nova realidade. Então, o que eu convido vocês para esse momento é de um olhar meio turista, é de tentar olhar para as coisas de uma forma diferente. Então, eu vou olhar para o que eu estava fazendo, pensando o que eu tenho de força, de potencial, de certo e que está acontecendo e que está surtindo efeito, e o que eu tenho de fragilidade nesse momento que eu preciso desenvolver de uma melhor forma e organizar de uma melhor forma para ter resultados significativos. Pode passar. Então, os alunos com essas competências socioemocionais desenvolvidas, ele demonstra uma maior facilidade de aprender os conteúdos escolares, ele consegue mobilizar uma quantidade maior de competências, de habilidades e atitudes e valores e conhecimento nesse processo. Então, o ato de aprender, o processo de aprendizagem, ele envolve essas questões das competências ligadas, por exemplo, a raciocínio, a memória, mas por trás disso ele envolve outras questões, como motivação, capacidade de controlar a ansiedade e tudo mais. E aí eu coloquei em destaque uma resenha do que a gente acabou de discutir, que a competência é a mobilização dos conhecimentos, os conceitos e habilidades tanto cognitivas como socioemocionais, as questões de valores e atitudes para resolver demandas complexas, né, situações, problemas complexas, mas também para me firmar como protagonista, agindo na sociedade e fazendo a diferença no meio em que eu vivo, tá? Quando a gente fala das competências socioemocionais nesse trabalho articulado, na verdade, a gente também está trazendo em evidência a necessidade de que todos os envolvidos no processo de aprendizagem mudem o olhar e percebam que a articulação é o melhor caminho para acontecer isso. Pode passar, Thiago. Aí eu trouxe como exemplo a questão da criatividade, né? Às vezes a gente tem uma visão assim, ou fulano é criativo, ou eu sou criativo, ou eu não sou, não tenho meio termo. Então, uma questão muito forte é a gente ouvir, eu tenho tal aluno que é muito criativo, mas tal aluno, aquele ali não vai ser jamais criativo. Ou eu, como profissional, eu não sou criativo, mas fulano é. A criatividade, ela não é inata, aliás, ela não é única e exclusivamente inata. É claro que algumas pessoas já têm isso muito estruturado e desenvolvido, mas ela pode ser aprimorada, ela pode ser ensinada e ela pode ser desenvolvida de uma melhor forma. Tem alguém falando aqui que está com problema com a internet. O link depois da gravação fica disponibilizado, daí se você puder, Rita, você pode ter acesso a ele e assistir em um outro momento, tá? Se você puder fazer isso, aí você pode fazer a avaliação normal. Que ela falou que está com problema com a internet, né? Então, nesse processo de desenvolvimento das competências socioemocionais, quando o meu olhar se direciona a perceber
que o que eu não tenho pode ser desenvolvido, eu abro um leque de possibilidades para que o meu aluno se desenvolva como pessoa, como profissional, e que as coisas que ele faça tenham sentido. Quando a gente começou a trabalhar com o olhar das inteligências múltiplas, por exemplo, a gente pensa justamente no que a gente tem de força e no que a gente tem de desafio, ou seja, no que a gente tem de potencial, que já está, de uma certa forma, estruturado, porque a gente tem aquilo como dentro da nossa personalidade mesmo, e a gente tem coisas que nos são desafiadoras, que a gente precisa ir lidando com isso. A minha questão principal de desafio nesse processo, por exemplo, desse novo normal, foi lidar com as tecnologias. Então, eu demorei um tempão para conseguir me organizar, primeiramente, com a questão de trabalhar em casa, e segundo, a questão de lidar com alguns recursos tecnológicos que eu não dominava absolutamente nada e me recusava a dominar. Fazia ainda do jeito tradicional, rascunhando em papel e tudo mais, não conseguia usar muito digital. Leitura na tela do computador também, para mim, era um fardo, não conseguia fazer de jeito nenhum. E agora já estou conseguindo lidar melhor com essa situação. Então, no processo de ensino-aprendizagem, quando eu trabalho, por exemplo, uma competência socioemocional como a criatividade, eu envolvo outras questões por fora. Eu envolvo essas questões de autoestima, de confiança e autoconfiança. Eu preciso me abrir para o novo, de olhar para as coisas de uma forma diferente, que é uma coisa que a cultura maker traz também. Quando eu coloco a mão na massa, na verdade, eu estou olhando para aquilo que eu vejo todo dia, mas eu preciso olhar de uma forma diferente e articular isso de uma forma diferente. Então, eu dou possibilidades e oportunidades para ver aquilo que eu estou acostumada com um olhar de turista mesmo. Dentro da neurociência, quando eu aciono essa articulação, né, quando eu trabalho de uma forma direcionada e intencional para desenvolver as competências socioemocionais, automaticamente eu estou alavancando o trabalho cognitivo, a aprendizagem cognitiva. Então, as competências socioemocionais, elas fomentam a consolidação dessas qualidades, né, dessas potencialidades, que vai acabar refletindo no aprendizado. Então, questões de motivação, de disciplina, de esforço, de persistência, entre tantas outras que a gente vai lidando aí no processo. Pode passar. E aí eu trouxe uma definição, né, teórica, uma base científica, que é a questão das competências socioemocionais, retomando um pouquinho do que eu falei, na verdade, que elas são habilidades que se aprendem, se praticam e se ensinam. Então, não é ou você tem ou você não tem. O que você tem, você vai intensificar, aprimorar, e o que você não tem, você vai desenvolver. E isso vem em contraposição à ideia de que ela é inata e fixa. Aquilo que eu também não desenvolvo, né, atrofia e paralisa. Aquilo que eu vou dando insumos de aprimoramento, ele vai se desenvolvendo de uma forma mais significativa. E as competências socioemocionais, elas não começam um trabalho no 6º ano, por exemplo. Quem tem contato com alunos de ciclo 1, ou até trabalha nessa área, eu vi até algumas pessoas aqui que eu conheço do trabalho com o ciclo 1, se vocês pensarem na lógica do percurso formativo, eu invisto até o 5º ano num trabalho de formação de identidade, de autoconhecimento, começo ali um trabalho de articulação na relação com o outro e o meio. Quando eu chego no 6º ano, eu recupero essa relação comigo mesmo e com o outro, e eu começo a dar um status para os meus sonhos e para os meus projetos de uma forma mais intencional e organizada. E aí, quando ele chega no ensino médio, é o momento dele mobilizar todos esses conhecimentos adquiridos e focar isso no propósito de vida mesmo, como que eu vou efetivamente fazer a diferença no ambiente onde eu estou, seja na minha família, seja no profissional, seja no científico ou qualquer coisa assim. Então, esse trabalho que começa lá na infância, ele vai qualificando os indivíduos a compreenderem e transformarem tanto a si próprios como o entorno deles.
Deixa aqui, se ela atrapalhar, a gente tira ela. Pode passar, Tiago. E aí, para fechar essa questão, essa reflexão, né, as competências socioemocionais devem ser integradas à missão, visão e busca de qualidade da educação das escolas. Então, não basta as competências socioemocionais aparecerem lá nas minhas habilidades, não basta ela aparecer no plano de ensino, no meu plano de aula, ela precisa estar inserida na concepção mesmo, na concepção de aluno, na concepção de professor, na concepção de gestor. Ela precisa estar no cerne da escola, ela precisa fazer parte do dia a dia mesmo. Então, quando eu tenho, dentro da minha missão, da minha visão, essa intencionalidade de alinhamento entre as competências, tanto cognitivas como emocionais, essa qualidade ela vai vir como resultado, como consequência. Pode passar. E aí eu trouxe um infográfico que ele ilustra um pouquinho dessa questão, né? Então, quando o meu trabalho ele é direcionado com uma instrução direta, com uma intencionalidade, com um foco, quando as minhas práticas pedagógicas se alinham a esse olhar, quando eu consigo integrar o currículo formal com essas competências, e quando eu penso no clima escolar, na cultura escolar, com a visão que o Conviva traz para a gente, por exemplo, a lógica do Conviva é não esperar o problema acontecer. Então, eu não vou cuidar só dos problemas grandiosos de indisciplina, de bullying, de cyberbullying ou outras questões que já são maiores, né? Questões de suicídio, por exemplo. Eu vou cuidar primeiro das coisinhas pequenas que juntas culminam nesse problema grandioso. E aí eu parto da questão do emocional, eu parto da relação do eu comigo mesmo, eu com o outro, para depois refletir lá no eu com o meio. A curto prazo, o que eu consigo com isso? As habilidades socioemocionais vão sendo adquiridas ao longo do processo, eu consigo investir numa melhoria de atitudes, tanto pessoais quanto coletivas, tanto no meu particular como no meu profissional e dentro da escola, no processo de aprendizagem, na relação com todos os atores ali, e eu melhoro o clima escolar de aprendizagem. Então, eu me torno mais participativo, eu consigo me engajar melhor e trabalhar construtivamente. O MMR do ano passado, ele trazia uma tela que levava justamente essa reflexão de engajamento, né? O quanto eu estou engajado. E ele refletia em 3 esferas, que era a questão emocional, a questão social e a questão da aprendizagem propriamente dita. Então, de que forma que essa articulação de engajamento acontecia no processo. E a longo prazo, e até como investimento para a vida mesmo, e não só para a escola, a gente consegue alguns resultados como comportamentos mais pró-sociais, uma diminuição dos problemas de disciplina, uma melhor instabilidade emocional. A gente tem excelentes profissionais que ainda têm dificuldades de lidar com as questões emocionais nesse processo, e melhores resultados acadêmicos. Esses melhores resultados acadêmicos, vai ter um desdobramento dessa pauta dessa semana, direcionado dentro dos componentes curriculares de vocês. E vocês vão perceber que existem estudos e comprovações em vários desses componentes do quanto esses resultados são efetivos, do quanto acontece efetivamente uma melhoria desses resultados quando acontece essa articulação. Então, eu não estou trazendo do vazio, na verdade, eu estou compartilhando com vocês um estudo que se iniciou quando eu assumi o Inova e que foi permeando aí um processo de formação, não só meu, mas da equipe Núcleo Pedagógico de Adamantina como um todo, e que agora a gente está amarrando tudo isso para poder articular de uma forma mais organizada e intencional. Pode passar. Então, dentro dessa lógica e dentro dessa proposta, a gente tem algumas oportunidades, que é incluir essas competências, como eu disse, de uma forma mais intencional, fundamentar isso dentro dessa tecnologia educacional que a gente foi exposto,
e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de engajamento em várias esferas. Mas a gente vai encontrar muitas dificuldades pelo caminho, como tudo que a gente se propõe a fazer na educação. E aí, o principal ponto é voltar àquela questão de inserir tudo isso na missão e visão da escola e dos envolvidos. A questão também é o nosso pouco conhecimento do benefício das competências socioemocionais dentro dessa trajetória. A gente conhece algumas coisas, mas algumas coisas acabam caindo na subjetividade. Então, é um momento da gente fundamentar mesmo os estudos dentro dessa área. A questão da falta de prioridade, então a gente não sabe, a gente fica naquela assim, ok, eu sei que é importante trabalhar as competências socioemocionais, mas eu estou sendo cobrado pelo cognitivo. Eu estou sendo cobrado por resultados quantitativos ao invés dos qualitativos. Então, esse parâmetro de prioridade ainda incomoda muito o processo. E o pouco consenso em medidas válidas e confiáveis de medida de competência socioemocional. O trabalho com competência emocional, ele tem uma linha tênue que a gente pode cair na subjetividade. E principalmente quando a gente vem com uma ideia enraizada do isso eu já faço, isso eu já sei, então eu não vou me preocupar com isso. Então a gente tem que tomar cuidado com esse nosso olhar de comodismo diante de algumas situações. Pode passar. Aqui tem uma tela que ela vai servir mais para autoestudo. Na verdade, ela recupera muitas das coisas que eu já fui falando para vocês, das competências socioemocionais, mas ela traz organizada em tópicos. E aí, depois, quando vocês tiverem acesso ao PPT, vocês podem usar isso como autoformação mesmo, para recuperar os conteúdos que foram discutidos. Pode passar. Vocês vão perceber que tem muita tela do Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna, e da Cual. A Cual é uma empresa que trabalha em parceria com o Instituto Porvir, e ela tem uma logística de mentoria que contribui para o trabalho das escolas, de algumas escolas que iniciou primeiro na área empresarial e depois foi para as instituições particulares. O Instituto Ayrton Senna oferece cursos de competência socioemocional, tem um material riquíssimo de suporte, inclusive cartilhas mesmo, uma espécie de cartilha que foi montada junto com a Undime, com propostas de como inserir isso no contexto educacional. E mais do que isso, o Instituto Ayrton Senna, ele deu base para que a gente priorizasse algumas competências. No caso do nosso trabalho, são 17 competências, que estão subdivididas em 5 grupos, que a gente chama de macrocompetências. Então, são 5 macrocompetências que se desdobram em 17 subcompetências para serem trabalhadas dentro da proposta da SEDUC. Quando eu penso no Conviva, em especial, eu estou diretamente ligando a questão de gerir as emoções, de trabalhar a inteligência emocional. Então, na verdade, o trabalho alinhado das competências socioemocionais com o Conviva é que a gente tem a capacidade de identificar as nossas emoções, e aí a gente entra numa questão, por exemplo, o adolescente e a criança, ou o estudante como um todo, às vezes é mais fácil para ele dar nome, dar um significado físico para a dor dele. Então, é mais fácil para ele dizer assim, eu estou com dor de cabeça, do que dizer eu estou frustrado. É muito mais fácil para ele, na verdade, dar um reflexo, né? Vai ser mais aceitável para o outro eu dizer que eu estou com dor de cabeça, que eu estou com dor no estômago e que eu quero ir embora por isso, do que eu dizer que, por exemplo, eu não consegui lidar com um conflito que teve na minha casa e eu trouxe ele para a escola e aqui eu não consigo prestar atenção na aula, por exemplo. Pessoal, deixa eu só colocar direito o carregador na tomada, que está dando sinal que está acabando a bateria. Desculpa. Era o meu. Ah, era o seu? Ah, doida. Nossa, eu sou uma pessoa muito tecnológica mesmo. Ah,
eu levei um susto. Eu falei, gente, será que a Cacau comeu um pedaço do meu carregador? Por isso que tá dando sinal. Bom, então, assim, voltando, né? Eu primeiro identifico essas emoções, e aí o próximo passo é eu dar um significado para essas emoções. Nós temos uma gama de emoções que a gente não sabe nem o nome, né? A gente não sabe nem nomear, muitas vezes, o que a gente está sentindo, né? E aí, quando eu dou um significado para ela, quando eu atribuo um significado, eu passo a entender essa emoção num campo mais lógico. E aí é onde eu coloco em jogo a minha inteligência emocional. Desenvolver essa inteligência emocional, ele passa por todo um processo de autoconhecimento em que eu vou diminuindo a minha ansiedade, o meu estresse, e eu vou regulando as minhas emoções de uma forma mais tranquila. Então, nessa relação do eu comigo mesma, do eu com o outro e eu com o meio, eu vou conseguindo ter um controle melhor desse processo como um todo. As competências socioemocionais, então, quando a gente pensa tanto nas habilidades quanto nas capacidades, ela visa um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento integral. Então, eu me desenvolvo tanto no pessoal, quanto no profissional e no acadêmico. E aí eu consigo, dentro dessa logística, ter uma efetiva participação na sociedade mais consciente, mais autônoma, mais protagonista e assim por diante. Pode passar, Tia. O trabalho com o Conviva, com o programa Conviva, ele tem algumas bases dentro da psicologia, da filosofia, mas eu destaquei 2 nomes, que é o Daniel Goleman, que trabalha a inteligência emocional, e o Gardner. O Gardner eu trouxe dentro dessa lógica da personalização e vivência, que é aquela questão do que eu tenho de potencial e do que eu tenho de fragilidade, do que eu posso aprimorar e do que eu posso desenvolver. E o projeto de vida, nesse viés, ele traz essa ideia da relação do eu comigo, então, quem eu sou nesse processo, quem eu quero chegar a ser, né? E qual é meu papel no mundo. Então, esse meu querer ser, quanto que eu vou trazer de contribuição para o meio em que eu estou inserido? E os benefícios do trabalho com Conviva, ele está não só apenas ligado ao emocional, na verdade, tá na articulação, né? Eu melhoro o desempenho, eu estimulo a criatividade e colaboração, eu consigo tomar decisões mais assertivas e resolver problemas sociais complexos, eu promovo o autocuidado e a saúde mental, que, na verdade, até esse trabalho com os psicólogos na educação é direcionado a isso, direcionado até uma questão assim, tá fora da nossa governabilidade enquanto educador, querer resolver problemas emocionais e resolver problemas psicológicos. E aí, essa rede de apoio contribui muito para que a gente consiga nos respaldar e consiga manter essa sanidade num ambiente insano, né? A construção do pensamento analítico crítico, desenvolvimento da maturidade vocacional. O aluno chega para a gente com sonhos muito subjetivos e soltos. Quando a gente consegue, junto com ele, organizar melhor isso, a gente vai dando um leque de possibilidades, a gente vai ampliando o repertório do aluno e a gente vai fazendo com que ele consiga amadurecer vocacionalmente, né? Organizando esse trajeto para chegar onde ele quer ser. Além do combate ao bullying e redução da indisciplina. Pode passar, Tiago. Aqui eu trouxe uma outra tela de autoestudo que também traz organizado algumas discussões que a gente foi tendo ao longo da formação, né? E que são grandes desafios para nós. Esse processo de autorregulação, que é identificar essas emoções e lidar com elas da melhor forma possível, a assertividade na tomada de decisões, a questão de conseguir me relacionar com o outro de forma positiva e significativa, o processo de autoconhecimento, que depende muito também de como esse eu vai lidar com essas questões e vai se sentir motivado a fazer isso, e o próprio conhecimento social, que vai trazer outras variáveis, né? Variáveis de que ambiente que ele está inserido, questões sociais, questões financeiras, questões culturais, e aí tem uma gama de coisas.
A aprendizagem socioemocional, então, ela é um processo que vai fazer com que os nossos estudantes adquiram essas competências socioemocionais e alinhem elas às competências cognitivas. Pode passar, Thiago. E aqui tem um resumão, né, uma tela resumo desse processo de autoconhecimento. Quando eu trabalho com as competências socioemocionais, eu preciso ter em mente que, no primeiro momento, eu preciso identificar ela dentro desse contexto. Depois, eu preciso dar um significado para ela, para atribuir um sentido mesmo para esse trabalho, para essa intencionalidade. E, num terceiro momento, eu consigo agir fazendo uso dessa competência da melhor forma possível. Mas por que trazer isso para a escola? A escola é um espaço oportuno para esse processo acontecer, porque não existe espaço que aconteça uma maior relação e inter-relação de pessoas de diferentes contextos, de diferentes papéis, que desempenham diferentes papéis ali dentro do processo. Então, na verdade, quando eu trabalho com autoconhecimento e autocontrole, partindo das emoções, eu estou investindo primeiramente na humanização, estou investindo primeiramente no indivíduo, para depois conseguir transferir isso e refletir isso na relação do indivíduo com o coletivo e dentro do meio. Pode passar. Dentro do currículo, como eu já disse, as competências socioemocionais já estão inseridas há muito tempo, seja através de alguns educadores, e aqui eu selecionei alguns, né, o Gil e o Paulo Freire e a Maria Montessori, mas a gente tem bases em vários outros tão importantes quanto. Dentro da Base Nacional Curricular, a BNCC, a gente também tem uma estrutura que já aponta para a necessidade dessa articulação. A base do currículo paulista, ela traz o projeto de vida e o trabalho com as competências socioemocionais como essencial e fundamental, mas agora ela se desdobra de uma forma mais intencional com os componentes. E a gente tem o movimento Inova Educação, que começou com a inserção da disciplina de projetos, do componente curricular de projeto de vida, tecnologia e eletiva, mas que ganhou um status muito maior. Então, a gente tem, na verdade, 3 olhares, né? O olhar do projeto de vida como eixo estruturador de todos os componentes. A gente tem o projeto de vida como componente curricular, que aí tem algumas atribuições mais específicas, e a gente tem o projeto de vida como uma responsabilidade do próprio estudante de entender quem ele é e quem ele quer chegar a ser, né? E aí tem 2 documentos principais que também embasam o projeto de vida, que é o Paradigma do Desenvolvimento Humano, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a gente tem o relatório da Unesco, que traz a contribuição do Jacques Delors com os 4 pilares. Pode passar, Thiago. Só para situar melhor, né, o projeto de vida, ele não nasceu do nada, ele não é uma invenção, assim, dos novos tempos. O projeto de vida, ele tem algumas bases, tanto na cultura norte-americana quanto europeia. Ele foi introduzido na questão do pós-guerra para tratar de como lidar com as incertezas e com as dificuldades e como conseguir alinhar um trabalho ali que fosse significativo. E em grupos, em bairros, que a vulnerabilidade social era muito grande, como forma de direcionar os projetos individuais para que eles tivessem um reflexo no social. E aí a gente enxerga a pandemia como um momento em que isso emergiu, isso teve uma evidência muito maior. Nós estamos vivendo um tempo de incertezas, estamos lidando com muitas vulnerabilidades, inclusive quando a gente pensa nos nossos estudantes e na dificuldade que eles estão tendo de acesso, e aí a gente volta até naquela questão, né, do acesso, permanência e sucesso na escola. Até que ponto a gente está conseguindo garantir o mínimo, né? E aí a gente sabe de todas as fragilidades dentro dessa logística, e
o projeto de vida ele ressurge como um ponto estruturador e como um ponto fundamental nesse processo. Então, dentro da lógica da educação do século XXI, a gente, o foco, né, o objetivo maior é transformar em competências o potencial que cada um tem. E esse aluno que a gente visa que seja consciente, autônomo, que seja protagonista e que consiga transformar a si mesmo e o entorno, ele também exige um processo de ensino-aprendizagem que entenda essa integralidade dele, né, essa relação interdimensional. E aí, a articulação entre as competências cognitivas e as competências socioemocionais, elas se fazem urgentes e necessárias nesse sentido de perceber que enquanto eu estou investindo no aluno, no potencial dele de desenvolvimento humano, eu estou conseguindo trazer reflexo disso tudo para as outras áreas. E aí, só para contextualizar mesmo, o paradigma do desenvolvimento humano, ele traz como duas coisas fundamentais no processo, que é a questão da oportunidade e a questão da escolha. Então, na verdade, eu estou dando acesso a essas oportunidades, mas eu preciso preparar o meu estudante para que ele consiga fazer escolhas assertivas. Então, é uma relação que a gente não pode perder de vista. O que eu tenho de oportunidade para desenvolver, para aprimorar, para articular, e o quanto o meu aluno está sendo preparado ao longo dessa trajetória para que isso se efetive e aconteça de fato. E os 4 pilares, que é o aprender a ser, conviver, conhecer e fazer, que passa por toda essa lógica do trabalho com as competências socioemocionais articulado ao cognitivo. Pode ir, Tiago. Então, toda essa base, eu trouxe aqui uma tela também para autoformação, que é um resumo desses 4 pilares, e que, na verdade, passa por um tripé muito significativo dentro do projeto de vida, que é quem eu sou, quem eu quero ser e qual o meu papel no mundo, qual a minha missão no mundo. Pode ir. Então, assim, eu tenho o conhecimento, que é o que eu sei e o que eu compreendo. Eu tenho a habilidade, que é como eu uso o que eu sei. Eu tenho as questões de caráter que permeiam tudo isso, que é como eu me comporto e como eu me engajo no mundo, atitudes, valores. Dentro do conhecimento, eu tenho toda uma gama de metodologias que eu venho utilizando dentro da minha proposta pedagógica como professor ou como gestor, mas que tem necessitado de uma visão mais atualizada e de um olhar turista, como eu costumo dizer, que faça com que eu coloque em jogo essas habilidades que eu fui adquirindo ao longo da minha trajetória, e que aí eu tenho uma evidência até maior dentro das competências cognitivas, e eu tenho a necessidade de alinhar isso às minhas atitudes e valores. Então, a articulação entre as competências cognitivas e socioemocionais, visando uma metacognição, que seria a mentalidade do conhecimento, no sentido do quanto esses conhecimentos, tanto cognitivos como socioemocionais, eles conseguem fazer com que eu coloque em jogo as minhas habilidades, que eu consiga me organizar melhor, que eu consiga controlar as minhas ações, que eu consiga agir assertivamente, e que eu consiga modificar o meu entorno. Então, sem perder de vista o que eu tenho de valor, o que eu tenho de atitude mesmo nesse processo. O meta-aprendizado, então, ele se configura aqui dentro dessa lógica como de que forma que eu estou refletindo e adaptando os meus conhecimentos, as minhas habilidades e as minhas atitudes e valores para conseguir o resultado esperado, que é a minha atuação mais protagonista e mais consciente. O projeto de vida, então, ele valoriza esse eu, ele traz uma valorização melhor para esse humano, para esse pessoal, ele me permite a abertura para uma integração social mais significativa, de forma que eu respeite as diferenças e que eu entenda que muitas vezes a minha fragilidade é o potencial do outro e o meu potencial é a fragilidade do outro.
E aí eu entro na ideia das inteligências múltiplas, né, que é a personalização e a vivência disso tudo. O processo do trabalho com o projeto de vida, ele é subjetivo e ele é muito particular. E é por isso que ele exige que eu tenha como metodologia que embasa tudo isso, algumas metodologias que sejam mais ativas, que coloque o aluno em situação de desconforto mesmo, para que ele seja exposto à participação efetiva. A minha postura, na verdade, ela precisa ser uma postura que abra espaço para reflexão, para discussão, e principalmente que eu seja capaz de compartilhar as competências específicas. Independente de ser competências cognitivas ou socioemocionais, é na integração dessa articulação com o outro que eu acabo aprendendo muito mais e eu acabo dando um significado muito mais amplo a tudo isso. Pode passar. Então, a educação, quando a gente já ouve isso há anos, né? Que ela não deve ser só a transmissão de saberes. Isso a gente já sabe, isso a gente já coloca na nossa prática, mas nós vamos olhar com o olhar de turista para ver o que a gente já tem de potencial que só precisa aprimorar e o que a gente tem de fragilidade que a gente precisa buscar recursos. E muitas vezes, quando eu falo buscar recursos, eu não estou jogando nas costas do professor a responsabilidade, mas na verdade eu estou dizendo para vocês, estabeleçam uma rede de apoio entre gestores, entre professores, entre articulação com a família, para conseguir esses resultados, que é valorizar a conexão desses conhecimentos com o cotidiano, seja dentro da escola ou fora da escola, e criar espaços dentro da escola para que essas descobertas de interesses aconteçam. A gente tem um costume e, às vezes, um vício de achar que a gente precisa primeiro transformar a família para que o aluno tenha um ambiente sadio em que ele consiga desenvolver o projeto de vida dele. E, na verdade, o que a gente observa com as pesquisas e com os resultados é um movimento inverso. Eu invisto no meu aluno, invisto no potencial dele de articular com as pessoas e com o meio para efetivamente investir no projeto de vida dele. E o que a gente percebe é um movimento inverso. Alunos que, com o projeto de vida dele, está transformando a família. E está fazendo com que a família repense os projetos de vida dela também. É um trabalho pequeno, é um trabalho de resultados lentos, é um trabalho que não é linear, que, como eu disse, corre-se um risco muito grande de cair na subjetividade, mas que traz ganhos gigantescos, muito significativos mesmo. E aí eu trago de novo o lembrete de que o projeto de vida ele tem que estar alinhado aos valores, à visão e à missão da escola, porque senão ele acaba caindo no vazio. Né? É importante a gente trabalhar esses valores fundamentais, mas com um consenso, com uma intencionalidade, de forma que isso seja um leque a ser aberto e não que a gente se feche em si mesmo e que não desenvolva nada. Pode passar, Thiago. Aqui eu trouxe duas telas, na verdade são 3 telas, que é uma sequência da BNCC, e que vocês vão poder usar como recurso, e na verdade nós vamos usar até meio como um mantra, assim, vocês vão ver muito essas imagens, inclusive no trabalho com os componentes curriculares, separadamente. Meu objetivo quando eu trouxe essas telas não é ficar minuciosamente trabalhando com vocês todas as competências da BNCC, mesmo porque muitos de vocês têm propriedade até para falar melhor do que eu sobre cada uma delas. A gente vem fazendo isso em concurso, a gente vem colocando isso já na nossa prática. Mas eu trouxe para vocês perceberem que projetos de vida já estava nas 10 competências, já era um trabalho intencional dentro das 10 competências, e o trabalho com as competências socioemocionais também já está inserido nisso. Então, não é novo, é um processo que a gente vem adquirindo e instrumentalizando para que ele se efetive na prática e que ele aconteça no cotidiano da escola. Pode passar, Thiago.
Aí eu trouxe um infográfico que eu gosto muito, porque ele delineia essa articulação, né? Então, eu tenho ali o propósito da BNCC, que é contribuir para essa sociedade que seja mais ética, mais democrática, mais responsável, sustentável e solidária, e que respeite a diversidade e os direitos humanos, de forma respeitosa, sem preconceitos. Eu tenho aqui na sequência a articulação entre as 3 competências, que são as cognitivas, comunicativas e socioemocionais. Na sequência, eu tenho as 10 competências que foram selecionadas pela BNCC. E aí, dessas 10 competências, para cada uma delas tem qual é o objetivo que ela está, o porquê que ela está aqui, e o que eu consigo com isso. Então, só como um exemplo, né? Eu tenho lá, por exemplo, a competência do conhecimento. Então, o que está em jogo quando eu estou trabalhando essa competência? Valorizar e utilizar conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social e cultural. Mas para que isso? Para que investir nisso? Para entender e intervir na sociedade. Então, é um infográfico para vocês usarem como recurso mesmo e buscarem quando sentirem necessidade. Pode passar para a próxima, Ti. Esse é um outro infográfico um pouco mais complexo, mas que é dentro da mesma lógica, né? Eu parto do princípio que eu quero formar um aluno autônomo, mas o que isso traz em jogo? Traz a questão do autoconhecimento, que eu desenvolvo tanto dentro do componente do projeto de vida, como nas outras áreas do currículo, e nos próprios projetos e programas que estão sendo colocados para nós. Tem a questão do meu conhecimento de mundo e das oportunidades e das restrições que eu tenho dentro dessa lógica. A questão da autonomia propriamente dita, para definir esses valores, essas atitudes, né, no processo. A participação direta nas decisões coletivas, o meu envolvimento, né, o desenvolvimento dessas competências e as minhas responsabilidades no processo. Tudo isso que está dentro da minha postura mais autônoma e protagonista, ele está permeado pelos 4 pilares, que é o aprender a ser, conviver, conhecer e fazer. E aí eu tenho nesse infográfico cíclico a questão de como eu executo meu projeto de vida, como eu entendo essa diversidade, essa diferença e tudo mais. E na linha em volta eu tenho as competências socioemocionais, que eu volto a repetir, são várias, muitas, mas que para o nosso trabalho dentro da SEDUC foi selecionado 17 pelo Instituto Ayrton Senna. Como eles selecionaram e por que eles selecionaram? Dentro dos estudos e dentro da necessidade que foi apontada pelos questionários e pelo levantamento de dados que foi feito, essas 17 foram colocadas como essenciais nesse trabalho. E aí, essas competências, elas estão diluídas entre os anos série para ser trabalhadas por blocos, mesmo porque não adianta. Se você mira em tudo, você não acerta nada, mas daí se você direciona e coloca algumas habilidades essenciais, o sucesso desse trabalho é mais garantido. Pode passar, Thiago. Então, eu fiz um recorte, né, de um trecho da BNCC sobre o projeto de vida em especial. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. O novo currículo do ensino médio, ele traz uma expressão, né, como escola da escolha, que é uma escola alinhada ao que eu sou, né, e ao que eu quero ser. Então, a minha efetiva participação no mundo, ela parte desse princípio do quem eu sou e quem eu quero ser. E para que essa construção do projeto de vida aconteça, eu volto a dizer, ela às vezes cai na subjetividade, então ela é muito complexa
e ela não é linear. Ela acontece de uma forma muito subjetiva no processo, mas que eu posso ir dando intencionalidades no meio do caminho para que aconteça da melhor forma possível. Eu preciso, num primeiro momento, romper com as minhas concepções, sair da minha zona de conforto e sair do eu já sei, eu já faço, com um olhar mais ampliado, mais direcionado para essa abertura ao novo mesmo, integrando as questões afetivas com as questões intelectuais. A educação, num geral, ela já vem se direcionando para essa lógica de acolhimento, de reconhecimento do valor individual e coletivo, para o desenvolvimento dessas potencialidades, aprimoramento dessas potencialidades e superação dessas dificuldades, né? Então, esse trabalho de personalização e vivência, ele se torna muito mais significativo e muito mais necessário para que aconteça tudo isso. Pode passar. Dentro do currículo, propriamente dito, a gente trouxe o projeto, foi colocado o projeto de vida dentro do Inova, e aí a gente foi orientado que nós deveríamos cuidar muito bem do acolhimento, porque o acolhimento, ele seria ali o insumo para o projeto de vida, e o projeto de vida se desdobraria em dois componentes curriculares essenciais, que seriam as aulas de letiva e as aulas de projeto de vida. Junto com isso, a tecnologia também veio com um ponto muito importante para que acontecesse essa articulação. No primeiro momento, o nosso foco do trabalho com o Movimento Inova era justamente esse, apresentar para vocês essas 3 novas disciplinas que vinham em resposta à necessidade dessa escola da escolha. Pode passar, Tiago. Mas, para além do currículo, para além da aula de projeto de vida, a gente não pode perder de vista que a gente está investindo num plano de desenvolvimento pessoal dos estudantes e que vai refletir no coletivo. Quando eu faço a projeção do quem eu sou e quem eu quero ser, eu tenho uma linha de partida e uma linha de chegada, mas a chegada, às vezes, ela não é o ponto principal. O trajeto acaba sendo muito significativo no sentido do que eu vou aprendendo, do que eu vou reformulando, dos desafios que eu vou enfrentando, das oportunidades que eu vou tendo, e daí isso vai sendo desenhado de uma melhor forma. Então, quando eu projeto algo a ser feito, eu estou refletindo sobre tudo isso e eu estou organizando de uma forma mais... Estou estabelecendo um plano mesmo de execução para que isso aconteça. E nesse processo, eu estou traduzindo os meus pensamentos, as minhas emoções, eu estou dando significado, eu estou dando nome, eu estou dando valor àquilo. E aí eu vou percebendo a melhor forma de comunicar isso para o meio que eu estou inserida, ou para o outro. Então, é um exercício de colocar a minha história de vida em evidência, de aprender a melhor forma de articular isso de uma forma que eu faça diferença no meu grupo e que eu consiga impactar o máximo de pessoas possível nesse processo. E aí também entra em jogo a questão de como o outro absorve, como o outro percebe essa minha realização. Então, quando eu faço quando eu falo em escola da escolha, é uma escola que esteja alinhada ao meu propósito de vida mesmo, o que eu quero fazer efetivamente lá na frente. E aí a gente sabe o quanto que os nossos estudantes estão, eu vou usar uma palavra até chula, mas o quanto eles estão pobres nesse sentido de repertório. Então, o nosso papel é fundamental em todos os componentes curriculares de dar insumos para que esse repertório seja ampliado e seja... e que haja essa maturidade vocacional que a gente tanto fala. Pode passar. Então, esse trajeto entre quem eu sou e quem eu quero ser, ele passa necessariamente por processos de autoconhecimento, planejamento e prática. Então, eu me conheço, eu identifico os meus potenciais, os meus interesses, os meus sonhos, mas também as minhas fragilidades.
Eu defino metas e estratégias para alcançar esses objetivos, e mais importante do que as datas e o que momento que eu vou chegar, é como eu vou fazer para chegar na onde eu quero. Então, esse trajeto vai ser muito significativo para me colocar em ação mesmo. Então, o que eu faço ou o que eu quero fazer está se aproximando, né, do meu ideal ou não? E aí a gente tem uma outra variável, que é a questão da sociedade em que a gente está inserido, sociedade de tempos líquidos, em que as coisas mudam numa velocidade muito grande, e o atribuir sentido a todas essas transformações que eu vou vivenciando. Eu destaquei um outro trecho da BNCC aqui, que fala um pouquinho sobre o desenvolvimento das competências e da autonomia para tomar decisões, mas na verdade é mais ilustrativo e para a autoformação mesmo de vocês, em posse desse material. Pode passar. Então, o projeto de vida, ele vislumbra essa atuação mais protagonista, né? O protagonismo juvenil estimula o desenvolvimento da responsabilidade, solidariedade e visão otimista sobre o futuro. E aí a gente tem duas situações para articular, né? O trabalho emocional que o Conviva traz com excelência, que é a relação comigo, relação com o outro e com o meio, e do outro lado, os valores, competências, referencial teórico e prático, que na verdade acabam culminando nas competências socioemocionais, porque uma acaba relacionando a outra e uma acaba aprimorando a outra também. Pode passar. Aqui é uma tela resumo, né, também. Aprender a falar sobre a si mesmo, a escutar, a olhar nos olhos, a perceber a si mesmo e o outro. Isso culmina na narrativa de vida, ou projeto de vida, ou história de vida, que também recupera os 3 pontos fundamentais: quem eu sou, quem eu quero ser e qual é o meu papel no mundo. Pode ir. Pode passar, Ti. Por que trazer isso para a escola e o que isso vai contribuir dentro da nossa lógica ali de formação, né? Antes no ensino fundamental, se a gente pensar nos anos iniciais, seria investir nessa formação de identidade mesmo. Quando a gente pensa no ensino fundamental, a gente tem a efervescência ali da puberdade, as incertezas, as angústias, as frustrações, e a própria psicologia do desenvolvimento traz um momento ali em que o aluno começa a compreender melhor essa identidade que ele foi conhecendo, né, entre aspas, ali no ciclo 1, e o quanto essa identidade ela entra em conflito com as questões sociais vivenciadas por cada estudante. É um momento de muita fragilidade, mas é um momento também que as potencialidades dos estudantes ela vai se aflorando. E aí ele já tem uma necessidade latente de buscar uma maior autonomia, as questões de liberdade, do que dá prazer a ele, do que dá um certo status para ele, né? E isso tudo, por meio do diálogo, da argumentação, da colaboração, vai sendo intensificado pelas relações dentro da escola. Então, pensar nesse aluno, nessa formação integral de aluno, e pensar na responsabilidade de iniciativas que contribuam para isso, passa necessariamente pela construção do projeto de vida. E por isso não pode ficar restrita ao componente curricular de projeto de vida e precisa estar inserido em todos os componentes curriculares. Eu, na minha formação de ensino fundamental, eu tinha muitos conflitos com algumas aulas, principalmente de matemática. E eu era uma aluna que ficava questionando muito o professor do em que momento que eu ia usar aquilo na minha vida, para que aquilo ia servir para a minha vida. Então, quando você atribui um significado e um sentido para aquilo que você está aprendendo, e você direciona para o seu projeto de vida, os ganhos são muito maiores. Pode passar. E a questão do projeto de vida dentro do ensino médio, né, que é pode passar, Ti, não sei se está demorando aqui, que é a escola da escolha, né? Então, eu tenho a oportunidade de repensar os meus planos futuros no sentido de propósito de vida mesmo. E aí eu vou adquirindo uma maior maturidade no ensino médio, esse sentido e esse significado para a minha vida escolar se torna mais evidente,
e a possibilidade de que eu tenha uma realização maior profissionalmente e academicamente falando, ela acontece. Então, por isso que nós não podemos perder de vista o trabalho com projetos de vida. Pode passar. Os grandes desafios, né? Eu fui falando de alguns desafios ao longo da apresentação, mas seria uma construção intencional desses projetos, que supere a fragmentação. Então, na verdade, quando eu falo em articular cognitivo e socioemocional, é que a gente diminua essa fragmentação, que a gente comece a pensar nas coisas articuladas e encadeadas mesmo. E o projeto de vida, entender ele como um eixo estruturador, que apesar dele ser flexível, apesar dele ter limitações e potencialidades, e apesar de ele não ser linear, ele precisa ser compreendido como um eixo estruturador, como uma competência geral que está no currículo para que seja inserida em todos os componentes, e que eu trabalhe efetivamente para que aconteça essa integração. Então, que eu perceba que dentro do meu componente curricular eu também posso contribuir para o projeto de vida do meu aluno. Pode passar. E aí, eu trouxe também um aglutinador aí de conhecimentos, né? Apoderar-se dessa nova mentalidade para que seja significativa, compreendendo o valor e aplicabilidade no cotidiano da escola e na vida do aluno. Eu trouxe sempre algumas telas relembrando aquela primeira, que é a ideia de, se eu não consigo inserir essa proposta dentro da visão e missão da escola, eu não consigo resultados. Pode passar. Dentro dessa proposta, na aula de componentes, do componente curricular de projetos de vida, está acontecendo um movimento que se chama autoavaliação permanente, que na verdade faz parte das aulas de projetos de vida. Ela aconteceu em 2 momentos, né? Dia 10/3 foi transmitida uma aula que eles deram o nome de Missão Permanente Jornada do Desenvolvimento Socioemocional, pelo Centro de Mídias. E aí, estava programada para o dia 17/3, foi transferida para 31/3, uma aula que falava das rubricas, né, do preenchimento mesmo dessa autoavaliação na sede. Mas, na aula de ontem, eu acompanhei do 6º ano, eles deram uma aula recuperando algumas questões importantes das competências socioemocionais. Acredito que a aula de hoje, do dia 1/4, seja uma reprise dessa do dia 31/3. A gente até acredita que, por conta dessas questões do feriado, ainda tem alguma outra aula sobre preenchimento, mas independente disso, pode passar a tela. Eu trouxe para vocês o tutorial de preenchimento dessas avaliações também para vocês conhecerem. Quem não tem projeto de vida atribuído, só para conhecimento mesmo, mas quem tem uma responsabilidade maior, que é acompanhar o quanto esses alunos estão preenchendo essa autoavaliação formativa. Pode passar. Então, dentro do Centro de Mídias, pode passar, aconteceu uma aula para o 6º ano, para o 7º, para o 8º e para o 9º, de forma separada. Em todas as aulas, eles trouxeram quais são as competências priorizadas, e aí eu convido vocês a, quando forem planejar as suas aulas, ficarem atentos em quais competências estão em evidência lá dentro da aula do projeto de vida, para poder trazer para as aulas de vocês também, e até articular com o professor de projeto de vida. Eles fizeram uma apresentação geral, tanto para o ensino médio como para o fundamental, com a temática da aula. Eles evidenciaram a necessidade do uso do caderno de vivências, que é um diário dentro do componente curricular de projeto de vida, o uso do caderno do aluno. Eles recuperaram essa estrutura da aula que aconteceram nesses 2 momentos, fizeram momentos de sensibilização, recuperaram essas competências socioemocionais priorizadas, explicando cada uma delas, e propuseram uma atividade reflexiva. Pode passar, Tiago. Para falar das competências, né, para recuperar, eles usaram essa outra tela. Eles usaram essa tela tanto no ensino médio como no ensino fundamental para relembrar as competências. Pode passar.
E no ensino médio foi dada uma única aula para as 3 séries, mas aí eles também apresentaram as prioridades e seguiram a mesma estrutura. Eles só adaptaram, eles trouxeram mais informações no ensino médio, mas a estrutura da aula era a mesma. Pode passar. E pode passar. E aqui é o tutorial, né? Pode passar, Thiago. O tutorial, ele começa com a identificação do aluno na sede, ele clica na autoavaliação socioemocional. Pode passar. E aí vem como primeira proposta de preenchimento da autoavaliação uma rubrica sobre escovar os dentes. Pode passar que eu coloquei ela maior na próxima tela. E aqui tem uma rubrica sobre cuidado com os dentes, né? Então, por exemplo, eu tenho lá degrau 1, eu nunca escovo os dentes. Degrau 2, eu escovo meus dentes uma vez ao dia. E aí tem sempre um meio termo, né? Não é 8 ou 80. Eu não estou nem no degrau 1, nem no degrau 2. Eu estou entre o degrau 1 e o degrau 2. Então, na verdade, é uma autoavaliação primeiramente sobre uma situação cotidiana, para o aluno refletir sobre como ele tem se comportado. Pode passar. E aí, depois disso, o próximo passo já entra na competência socioemocional propriamente dita. Pode passar. E aí ele traz já a competência, por exemplo, determinação. Então, aí novamente ela tem a lógica do que eu faço plenamente, do que me falta fazer ainda, ou se eu estou no meio termo disso. Vocês podem perceber que a aplicação é bimestral. E ela é bimestral porque ela vai fazer parte do plano de desenvolvimento pessoal do aluno e até mesmo de ações de conselho de classe série, de participação no Grêmio e outras ações dentro da escola. Então, ela serve como um apoio. Nós não temos acesso a esse perfil, só quem tem acesso a essas respostas. Me parece que só quem tem acesso é o professor de projeto de vida, mas esse trabalho articulado também contribui para essa troca de informações dentro da unidade escolar. Pode passar. Essa avaliação já aconteceu o ano passado, só que, se eu não me engano, o ano passado não aconteceu bimestralmente por conta de tudo que a gente vivenciou. E esse ano eles trazem como foco que o aluno escolha 2 dessas competências e que ele justifique o porquê ele escolheu essas competências. Então, na verdade, a proposta do projeto de vida é que ele olhe para 2 competências que ele tem mais fragilidade e que ele invista nessas competências para ele poder superar e aprimorar e desenvolver ao longo da trajetória dele. Pode passar. E aí eu trouxe aqui, eu recuperei alguns comunicados que saíram sobre o projeto de vida, relembrando a necessidade de preencher essa avaliação no período o período que vai ficar aberta, né? É de 17 de março a 14 de abril. Então, 14 de abril, o aluno, por enquanto, não consegue mexer mais. Se tiver alguma alteração da data, eu encaminho para as escolas. Pode passar. Aí a gente tem um comunicado sobre as eletivas também, que esse ano não aconteceu a enturmação, ela está acontecendo dentro da própria turma, mas ela seguiu o mesmo movimento. Pode passar, Tiago. O acolhimento, a sistematização desse acolhimento, que é a consolidação dos sonhos, o feirão de eletivas aconteceu pelo centro de mídias, e o prazo de registro dessas eletivas foi ampliado, ele era até 26/3 e agora ele foi para 16/4. A combinância ainda permanece entre 14/6 e 2/7. Lembrando que, como não teve enturmação e como não foi no presencial, a vigência da eletiva, ela começa com acolhimento e ela termina com a combinância. Pode passar. E aí, por fim, essa reflexão, ela aconteceu no centro de mídia com os alunos, que era eles pensarem qual foi o maior desafio. Alguém está querendo falar? Qual foi o maior desafio enfrentado por nós nesse momento de pandemia, né? Para pensar em 2 competências que contribuíram para esse processo. E aí, o meu convite é que vocês registrem no Padlet, que os meninos vão colocar aí para mim no chat, por meio de texto, foto, áudio, vídeo ou desenho, ações em que essa competência foi exercitada, né? De que forma que você exercitou. Pode passar, Thiago. Para contribuir para essa tarefa, digamos assim,
Eu coloquei em anexo nos slides as competências socioemocionais, pode ir passando. Elas estão sistematizadas aí como um resumo mesmo, daí tem a macrocompetência e as subcompetências para vocês usarem como recurso. E na página do Padlet também tem essas competências. Aí a gente tem as referências que foram usadas para a montagem desse material, que vocês podem usar como autoformação depois. Pode passar. E aí eu encerro, tem a avaliação da TPC, que eles também vão deixar o link aí no chat, mas tem nas pautas que foram encaminhadas por meio dos PCs de vocês. Né, essa avaliação da TPC na verdade, conta como frequência. E eu deixo aqui como mensagem, né, que educar é personalizar, é auxiliar que o outro se faça pessoa. Então, acho que o nosso principal papel, quando a gente faz o aluno refletir em quem ele é e quem ele quer ser, é investir nessa humanização, nessa pessoa. Queria agradecer, tem algumas pessoas que foram saindo aí, mas eu queria agradecer o momento, e eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram colocar, que precise ser retomado e precise ser organizado. E lembrar que essa formação ela vai ter desdobramentos dentro de cada componente de cada área. Obrigada a todos. Nós vamos ficar aqui por um tempinho, se alguém quiser colocar alguma coisa no chat, ou se quiser abrir o microfone e falar, sintam-se à vontade. Pessoal, caso alguém não tenha acesso ao chat, Muito eu obrigada estou disponibilizando também aqui o QR Code, tá? Obrigada, muito obrigada. Tiago, queria dar um recado. Obrigada, gente. Parabéns, Páscoa para todo mundo, Deus abençoe todo mundo. Estava ótimo. Renata, esse material vai ser disponibilizado? Ó, esse material foi encaminhado para os professores coordenadores das escolas de vocês. Os PCNPs também têm esse material, se vocês quiserem pedir nos grupos, né, que vocês têm de professores, eles também disponibilizam. Eu já disponibilizei no meu grupo de matemática.